Elias na Bíblia, milagres, coragem e a fuga para o deserto. Você já ouviu falar de um homem que enfrentou sozinho 450 profetas inimigos? Fez fogo cair do céu, multiplicou farinha e azeite no meio da fome, e ainda desafiou um rei maldoso. Com a coragem de um leão, esse homem foi Elias, um dos profetas mais impressionantes de toda a Bíblia. E no vídeo de hoje, você vai conhecer os milagres, a coragem e a incrível fuga para o deserto desse personagem que impacta até hoje a fé de milhões de pessoas. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com qualidade e profundidade. Agora sim, vamos mergulhar na história de Elias. Quem foi Elias? A Bíblia nos apresenta Elias de forma quase repentina. Ele surge em 1 Reis 17 como Elias, o Tesbita, vindo de Tisbe, em Gileade. Sem muita introdução, já chega confrontando o rei Acabe, o rei mais perverso de Israel até então. Quem foi Elias? A Bíblia nos apresenta esse personagem de maneira quase misteriosa, repentina, direta. Ele aparece pela primeira vez em 1 Reis 17:1, sem muitas informações sobre sua origem, seus pais ou sua formação. Só sabemos que era Elias, o Tesbita, dos moradores de Gileade. Mas o que torna Elias tão especial não é seu passado, e sim o impacto de sua presença. Logo em sua primeira aparição, ele se coloca diante do rei Acabe, um dos reis mais perversos da história de Israel, e profetiza um juízo severo. Não choveria sobre a terra por anos, exceto por sua palavra. Essa foi uma declaração de confronto direto, corajosa e arriscada. Elias não era alguém que buscava agradar reis ou viver confortavelmente no palácio. Ele era um profeta com um senso de missão tão forte que o levou a desafiar o poder instituído sem medo. E vale lembrar, na época, Israel estava completamente mergulhado na idolatria. Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, havia introduzido e incentivado o culto a Baal, um falso deus que, ironicamente, era considerado o deus da chuva e da fertilidade. O que Elias faz é extremamente simbólico. Ao anunciar a seca, ele está dizendo que Baal é impotente, inútil, e que o verdadeiro Deus, o Senhor de Israel, é quem controla os céus. Elias começa seu ministério como uma bomba profética que explode no meio da decadência espiritual de Israel. E a partir desse ponto, sua trajetória se transforma em uma verdadeira saga espiritual. Elias não era apenas um homem de palavras fortes. Era alguém profundamente conectado a Deus, disposto a pagar o preço por sua fidelidade. Ele era a voz profética que Israel tanto precisava ouvir, mesmo que o povo estivesse com os ouvidos fechados. Esse início mostra a essência do que Elias representava, um homem comum, com uma fé incomum. Um profeta que não apenas falava em nome de Deus, mas que vivia guiado por ele em cada detalhe. Trecho bíblico, um profeta que surge do nada e já declara uma seca devastadora como juízo divino. Esse é Elias, corajoso, intenso, direto, e aqui começa a sua jornada como um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O primeiro milagre, a providência no ribeiro após declarar a seca, Deus manda Elias se esconder no ribeiro de Querite. Ali, ele é sustentado de forma sobrenatural. Enquanto a seca consome o país, Elias bebe a água do ribeiro e é alimentado por corvos. Isso mesmo, corvos que trazem pão e carne toda manhã e toda tarde. Esse é o primeiro milagre ligado a Elias, a provisão divina em tempos de crise. Você já passou por um momento em que parecia que tudo secou ao seu redor, mas Deus ainda te sustentava de forma inexplicável? Comenta aqui embaixo.
Após o confronto com Acabe, Deus ordena que Elias fuja e se esconda junto ao ribeiro de Querite, que ficava ao oriente do Jordão. E aqui começa um dos momentos mais curiosos e belos de toda a sua jornada: a dependência total da provisão divina. Imagine isso por um segundo. Um homem sozinho no deserto, com a seca que ele mesmo profetizou assolando toda a terra. A água começa a se tornar um bem escasso e o alimento quase inexistente, mas Deus não o abandona. A Bíblia relata que corvos, sim, corvos, levavam diariamente pão e carne para Elias, tanto pela manhã quanto à noite, e ele bebia da água do ribeiro. Esse detalhe dos corvos é profundamente simbólico. Na tradição judaica, os corvos são considerados aves impuras. No entanto, Deus usa justamente aquilo que é impuro, improvável, inesperado, para alimentar o seu servo. A lição aqui é poderosa. Quando Deus quer sustentar alguém, ele não depende dos meios convencionais. Ele usa o que quiser, como quiser, com quem quiser. Elias viveu um período de isolamento, de solidão, mas também de crescimento espiritual. Ali, longe dos holofotes, longe das ameaças, ele foi provado e sustentado por Deus de forma sobrenatural. Essa fase de retiro mostra como a preparação espiritual às vezes acontece no silêncio, no esconderijo, no anonimato. Quantas vezes não nos sentimos como Elias nesse momento? Escondidos, esquecidos, enfrentando um tempo de seca emocional, espiritual ou até material. Mas assim como Deus sustentou Elias com corvos e água fresca, Ele também pode e quer te sustentar nos seus momentos de escassez. O segredo é confiar, mesmo quando o ribeiro parece estar secando, porque com Deus sempre há um próximo passo no plano. A viúva de Sarepta. Milagre e ressurreição. Quando o ribeiro seca, Deus envia Elias a Sarepta, fora de Israel. Lá ele encontra uma viúva com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Elias pede que ela faça um bolo para ele primeiro. Parece ousado? Sim, mas esse pedido foi o gatilho para um milagre extraordinário. Durante toda a seca, a farinha e o azeite nunca acabaram. Mais tarde, o filho da viúva morre. Então acontece algo ainda mais impactante. Elias ora a Deus e o menino volta à vida. Se esse tipo de milagre te surpreende, imagina o que vem a seguir. Já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que ama as histórias da Bíblia. Quando o ribeiro seca, Deus não abandona Elias. Ele o direciona para Sarepta, uma cidade fora de Israel, território fenício, onde uma viúva seria o instrumento da nova provisão divina. Ao chegar, Elias encontra a mulher pegando gravetos. Ele pede água, algo já raro naquele tempo, e depois ousadamente pede pão. A resposta da mulher é comovente. Ela só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela pretendia fazer um último bolo para si e seu filho, e depois morrer. Mas Elias declara: assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. E o milagre acontece. Por muitos dias, durante toda a seca, a farinha e o azeite não se esgotam. Esse é um milagre que vai além da multiplicação. Ele revela como Deus pode transformar a desesperança em abundância. Mas a história não para. Por aí, em um segundo momento, o filho da viúva adoece e morre. Ela questiona Elias, talvez pensando que a presença do profeta havia atraído juízo. Elias, então, sobe ao quarto com o menino, clama a Deus com intensidade e o menino ressuscita. Esse é o primeiro caso de ressurreição registrado na Bíblia. E é obra das orações de Elias. Aqui vemos não só o poder da intercessão, mas também o coração de um profeta que se envolve com a dor do outro. Elias não era um milagreiro distante. Ele chorava, clamava, se compadecia. Esse episódio nos
Mostra um Deus que cuida dos pequenos, que age fora dos limites de Israel e que traz vida onde havia morte. Às vezes, nossa fé é colocada à prova quando tudo parece perdido. Mas é exatamente aí que Deus se manifesta com mais poder. O confronto no Monte Carmelo. Chegamos ao momento mais icônico da história de Elias. O desafio contra os profetas de Baal. O cenário, o Monte Carmelo. O povo, dividido entre Deus e os falsos deuses. Elias propõe um teste. 2 altares, 2 sacrifícios. O Deus que respondesse com fogo. Esse seria o verdadeiro. Ó Senhor, responde-me, grita Elias. E então o fogo cai do céu e consome o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água ao redor. Reação do povo. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Essa é, sem dúvida, uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Qual parte te marcou mais até aqui? Escreve aí nos comentários. Após anos de seca, chega o momento de Elias confrontar de vez a idolatria em Israel. E isso acontece de forma espetacular. No alto do Monte Carmelo, diante do povo e de 450 profetas de Baal. Elias propõe um desafio direto. 2 altares seriam preparados e o Deus que respondesse com fogo. Esse seria o verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram desde manhã até o meio-dia. Gritaram, se cortaram, dançaram, mas nada aconteceu. Nenhuma resposta. Elias então prepara o seu altar, coloca o sacrifício, manda molhar tudo com água. Uma provocação clara, considerando a seca. E então ele ora. Não grita, não se exalta, apenas ora com fé. E o fogo desce dos céus, consumindo completamente o sacrifício, a lenha, as pedras, a água, tudo. O povo pasmo se prostra e declara: o Senhor é Deus. Essa cena é o auge da missão profética de Elias, um momento de manifestação divina incontestável. Mas é também um chamado à decisão. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Elias pergunta antes do desafio. Ele estava pedindo que o povo parasse de viver dividido entre Deus e Baal, entre a verdade e a mentira. E quantas vezes hoje não vivemos da mesma forma? Tentando equilibrar fé e idolatria, Bíblia e conveniência, Deus e o mundo. O Monte Carmelo representa um ponto de decisão, um altar no qual não há espaço para dúvidas. Ou seguimos a Deus por completo, ou não seguimos. E aí, qual tem sido o seu altar? A fuga para o deserto, medo e humanidade, mas, mesmo depois de um milagre tão grandioso, Elias entra em crise, a rainha Jezabel jura matá-lo, e o profeta, tomado pelo medo, foge para o deserto. Ali, sozinho, deprimido, Elias pede a morte. Já basta, ó Senhor, tira a minha vida. Ele, que parecia invencível, agora mostra sua fragilidade humana. Mas é aí que Deus o visita de uma forma surpreendente. Em vez de um terremoto, fogo ou vento forte, Deus se revela a Elias por meio de um sussurro suave. Reflexão. Às vezes, esperamos grandes sinais, mas Deus fala conosco no silêncio. Você já sentiu isso? Deixe seu testemunho nos comentários. Depois do poderoso confronto no Monte Carmelo, Elias poderia ter saído de lá em glória, certo? Afinal, ele havia vencido 450 profetas de Baal. O povo reconheceu que o Senhor é Deus e tudo parecia estar voltando para os trilhos. Mas o que acontece em seguida é surpreendente e profundamente humano. Quando Jezabel, a rainha, ouve que Elias exterminou seus profetas, ela envia uma mensagem ameaçadora. Que os deuses me façam o pior, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a tua vida o que fizeste com a deles. Elias, que tinha enfrentado um rei, profetas, a seca e até o povo, entra em pânico. Ele foge, corre para o deserto. Ali, exausto, se assenta debaixo de um zimbro e clama a Deus.
Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. É um dos momentos mais tristes da Bíblia. Elias entra em depressão, deseja a morte, está quebrado emocionalmente. E é nesse ponto que vemos algo lindo. Deus não o repreende, não o critica por estar fraco. Pelo contrário, um anjo toca Elias e diz: levanta-te e come. Elias encontra pão assado sobre brasas e uma botija de água. Ele come e volta a dormir. O anjo volta e diz: come mais, porque o caminho será longo. Com aquela comida, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés havia encontrado Deus. Lá, Elias entra numa caverna e Deus o convida a sair. Mas não se revela através de fogo, nem de terremoto, nem do vento forte. Deus fala através de um sussurro suave, um som leve, quase imperceptível. Aqui aprendemos algo essencial. Deus também está no silêncio. Nem sempre ele age com barulho ou espetáculos. Muitas vezes ele nos cura na quietude. Elias precisava disso. Precisava reencontrar sentido, direção e consolo. E talvez, assim como Elias, você também esteja vivendo um momento de desânimo, de medo, de fuga. Mas lembre-se, o Deus que te usou no Carmelo também cuida de você no deserto. E Ele ainda tem planos. Ainda há caminho, ainda há propósito. Elias é arrebatado. Um final sobrenatural. Elias continua sua missão. Unge Eliseu como seu sucessor. E em determinado momento, acontece algo único na história bíblica. Uma carruagem de fogo aparece e Elias é arrebatado ao céu sem morrer. Uma despedida gloriosa, digna de alguém que viveu em total entrega a Deus. A Bíblia diz que ele foi levado ao céu em um redemoinho, diante dos olhos de Eliseu. Depois de sua jornada no deserto e do encontro silencioso com Deus, Elias recebe uma nova missão: continuar o trabalho profético e preparar o seu sucessor, Eliseu. Elias, então, unge novos reis, organiza os próximos passos e começa a treinar Eliseu, que se torna seu fiel discípulo. A partir daí, a Bíblia nos mostra uma transição de gerações. Elias sabe que sua missão está perto do fim, mas seu fim será tudo menos comum. O texto bíblico em 2 Reis 2 nos conta que enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos, uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo separa os dois. E Elias é levado aos céus num redemoinho, sem experimentar. A morte é o segundo homem da Bíblia a ser levado sem morrer depois de Enoque. Um fim tão sobrenatural quanto sua trajetória. Eliseu presencia tudo e clama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele rasga suas vestes em sinal de luto, mas logo em seguida pega o manto de Elias, símbolo do legado espiritual, e dá início à sua própria jornada profética. O arrebatamento de Elias é um dos momentos mais misteriosos e impactantes da Bíblia. Um final glorioso para um homem que viveu intensamente cada etapa do chamado de Deus. E mesmo depois disso, Elias ainda aparece na Bíblia. Séculos mais tarde, ele surge ao lado de Moisés, no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Isso revela que o ministério de Elias transcendia o tempo. Ele representava os profetas, a fidelidade a Deus, o chamado ao arrependimento. Em Apocalipse, muitos estudiosos acreditam que uma das duas testemunhas que virão no fim dos tempos pode ser Elias, ou seja, seu impacto não terminou com o arrebatamento. O céu não foi um fim, mas um novo começo. Elias nos ensina que quando vivemos de forma entregue a Deus, nossa história jamais termina apenas com nossa morte. Ela se torna eterna. Lições da vida de Eliasa. História de Elias é cheia de ação, milagres e confrontos, mas também é marcada por humanidade, dor e superação.
Veja algumas lições que tiramos da vida desse profeta. Coragem para se posicionar, mesmo sozinho. Fé em meio à escassez. Intimidade com Deus nos momentos mais sombrios. E, acima de tudo, obediência radical. Elias não era perfeito, mas era inteiro para Deus. E isso fez toda a diferença. A trajetória de Elias é uma das mais completas, emocionantes e inspiradoras de toda a Bíblia. Um homem que surgiu do anonimato, desafiou reis e multidões, enfrentou a fome, viveu milagres, chorou no deserto, foi alimentado por corvos e, no fim, foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Mas mais do que grandes feitos, Elias nos deixa grandes lições. Primeiro, coragem. Elias se posicionou quando todos estavam em silêncio. Ele falou quando calar seria mais seguro. Ele enfrentou a cultura, a idolatria e o sistema corrompido. Segundo, dependência. Ele confiou em Deus, mesmo sem saber de onde viria o próximo pão ou o próximo gole d'água. Ele viveu literalmente de milagre em milagre. Terceiro, intimidade com Deus. Elias orava, chorava, clamava, questionava, conversava com Deus como alguém que o conhecia de verdade. Quarto, humanidade. Ele teve medo, se sentiu cansado, pediu para morrer, e isso nos consola. Até os grandes homens e mulheres de Deus enfrentam crises. Quinto, legado. Elias não apenas viveu bem, ele preparou Eliseu, passou o manto, formou uma nova geração e, por fim, eternidade. Elias nos lembra que há algo além deste mundo, que viver com Deus é mais do que cumprir uma missão, é ter um destino eterno com Ele. A vida de Elias nos desafia a viver com coragem, fé e propósito. E se você sente que tem vivido tempos de seca, de dúvida ou de medo, lembre-se, Deus ainda fala, Ele ainda manda fogo, ainda envia pão e água, ainda restaura e ainda arrebata aqueles que o seguem de verdade. A pergunta é, você está disposto a viver como Elias viveu? A se entregar de corpo e alma ao chamado de Deus? Se sim, prepare-se, porque a jornada de Elias pode se repetir na sua vida, de formas diferentes, mas com o mesmo poder. Se você se inspirou com a jornada de Elias, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual parte mais te impactou e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser mais vídeos como esse, explorando outros personagens bíblicos com profundidade e emoção, se inscreva no canal agora mesmo, e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que vem por aí. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.